puxa o banquinho, passa um café, vem comigo. Eu sou Emanuel, sócio fundador do Pacheco e Reis Advogados, diretor comercial, responsável pelas técnicas de vendas, pelos processos relacionados ao setor comercial, e estou aqui hoje para ensinar a você técnicas que transformaram o meu escritório em uma máquina de fechar contratos. Hoje, alguns números para você saber quem está falando com você. Nós já atendemos mais de 4.000 clientes, o que significa mais de um cliente por dia. Nós já fizemos alguns milhões de faturamento dentro da nossa história, mas nós começamos dentro do quarto da casa da minha mãe com apenas R$30. É uma história de muito sucesso, é uma história de muito sacrifício, de muito trabalho, que é muito bonita poder contar para você hoje, mas aplicando as técnicas comerciais que foram necessárias para chegarmos até aqui, para chegarmos onde chegamos até hoje. Se você não é inscrito, clique aí, se inscreva no nosso canal, já deixa um like de confiança, porque isso vai me animar a entregar um conteúdo de cada vez mais qualidade para você. Nós vamos aqui em alguns minutos dialogar sobre alguns tópicos, separei aqui em número de 5, mas nós teremos outras aulas onde nós vamos trabalhar alguns itens que são ou parecem serem detalhes e que muitas vezes passam desapercebidos por advogados, não só os iniciantes, como também aqueles que já estão na carreira há muitos anos e não sabem por que ainda não tracionaram, por que ainda não deram certo, por que ainda não aplicam as técnicas comerciais necessárias. Cada detalhe é muito importante. Eu preciso dizer para você que hoje a advocacia ela é muito mais competitiva do que já foi um dia. O mundo é mais competitivo do que já foi um dia. Tenho certeza que você já escutou alguém se perguntando: será que o Pelé seria o Pelé se tivesse jogado com o Cristiano Ronaldo, com o Messi? Essa é uma comparação que as pessoas fazem no futebol e que ela muitas vezes é até inadequada. Mas por quê? Porque hoje o futebol, ele, assim como todas as outras áreas de ciência, do comportamento, evoluiu as suas técnicas, evoluíram as suas habilidades, evoluíram as forças físicas, assim como a advocacia. E existem detalhes que precisam estar ajustados para que você chegue a um resultado positivo, assim como nós chegamos. Eu venho de uma origem muito simples, sou filho de um porteiro com uma professora. Nós passamos algumas dificuldades grandes para que eu pudesse me formar em Direito, e quando me formei em Direito, foquei em ser o comercial do meu escritório de advocacia. Vocês já devem ter assistido, e se não assistiram, procurem a aula aí do Dr. Pedro, ele é meu sócio, é ele quem é o responsável pelas questões técnicas do escritório, mas um escritório não vive somente de petição, um escritório não vive somente de recursos, não vive somente de petições iniciais e contestações. Um escritório vive de vendas, assim como qualquer negócio. Se um negócio não tem faturamento, não tem como resolver um problema. Agora, quando você tem clientes entrando, você tem faturamento, você tem dinheiro em caixa, você consegue ajustar, você consegue contratar alguém para fazer melhor do que você, e é isso que nós estamos aqui. O primeiro tópico que já deve estar aí na sua tela é postura que vende. A primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui para você é: você não é advogado somente nas 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia que você trabalha. Advogado é advogado 24 horas por dia. Eu poderia aqui explanar diversas outras profissões que não têm esse ônus que a advocacia tem. Mas a advocacia é uma profissão muito antiga. Por mais que a gente queira aqui criar diversas formas de inovar, de trazer algo novo, é uma profissão formal. É uma profissão milenar. E essa profissão traz uma característica que é a troca de fidúcia. Fidúcia, confiança, ela precisa ser passada em todos os aspectos da vida. Então, lembre-se sempre, você é o produto. Na advocacia, muitas vezes, você não vai ser questionado em relação à sua pós-graduação, em relação à sua especialidade, em relação a onde você estudou, mas você será questionado em relação à sua postura. Lembrem-se disso. Eu sou advogado há quase uma década e eu não me recordo de alguém sentado na minha frente em uma mesa de atendimento, contratando serviços de múltiplos 6 dígitos, me perguntar onde eu formei. E talvez você esteja aí nessa aula e até agora você não fez essa pergunta. Eu sou um jovem de 30 anos, 31 anos, me tornei milionário antes dos 30 e você está aqui aprendendo comigo e não sabe onde eu me formei. E essa é uma informação irrelevante comercialmente. Mas você já deve ter observado a minha postura no Instagram, você já
já deve ter observado a minha postura presencialmente e isso vende. Não sou eu quem está criando essa regra. Essa é uma regra do mercado. As pessoas querem um profissional que tenha uma postura. E quando eu falo postura, vai desde roupas alinhadas, cabelo bem cortado, uma aparência que transmita sucesso. Quando eu falo de roupas alinhadas, eu não estou falando de roupa cara, mas eu estou falando de um terno no tamanho correto, de calças com banhinha correta. Nossa, Emanuel, você está ensinando o básico. Claro, porque talvez para você seja básico, mas muita gente não teve esse ensinamento em casa. E não adianta você querer ser um advogado que vai cobrar 100, 200 mil reais para levar o direito do seu cliente ao poder judiciário se você estiver com uma roupa desalinhada. Barba, cabelo, as mulheres unha, maquiagem, isso é muito importante. O mercado valoriza aquilo que ele vê. E muitas vezes o que ele vai ver não é a sua qualidade técnica. O cliente não entende o que é uma petição, mas ele entende que você está usando uma boa camisa, que você está com camisas do seu tamanho correto, e isso transmite sucesso. Eu não estou falando para você se endividar e comprar roupas de marcas, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando para você cuidar da sua aparência. Além da sua aparência, o ambiente que você está também importa. Se você ainda não tem condição de ter uma estrutura como o Pacheco e Reis tem hoje, mas você já tem um escritório, esse escritório precisa estar impecavelmente organizado. No Pacheco e Reis nós não temos aqui folhas, armário com um monte de documento, a gente não tem aqui fios passando para todo lado. Tudo está organizado. A beleza, filosoficamente, ela também mora na harmonia e na simetria. Então nós nos preocupamos com isso porque é muito bom entrar numa loja, nessas que a gente sabe que são lojas de rico, e a gente ter uma loja que tem um cheiro marcante, que tem um gosto marcante. Todo mundo gosta disso. Isso também precisa ser uma marca do seu escritório. Escritório organizado, um ambiente cheiroso, um café que esteja quente, uma roupa alinhada e um tom de voz adequado. Isso é uma postura que pode parecer básica, mas eu já ajudei dezenas, centenas de advogados e quando eu vou ver, essa base, essa fundação, ela não foi construída. E quando ela não é construída, ela compromete todos os próximos tópicos. E você precisa se preocupar com isso. Se você é homem, só para eu passar para o próximo tópico, sapato nunca pode estar sujo. As pessoas notam isso. Isso é uma aparência de desleixo muito grande e você precisa se preocupar com isso. E não é só dentro do seu escritório. Por quê? Porque talvez dentro do seu escritório a venda já aconteceu. A pessoa te contratou lá no churrasco da família, quando ela viu que a sua postura é uma postura alinhada. E aí, lá, se você está de sapato sujo, de tênis sujo, lá ela já deixou de te contratar. Porque lá a sua piadinha na hora do almoço é uma piadinha que não condiz com a sua profissão. Porque a sua conversa não condiz com a sua profissão. Então, a postura, ela é o ponto 1 que a gente precisa ter aqui como um alinhamento para que a gente possa passar para os nossos próximos tópicos. 2. A arma que mata a concorrência é a resposta rápida. Eu, Emanuel, já estou consolidado, já fiz alguns milhões de reais vendendo serviços na advocacia e isso é legal porque a gente acaba vendendo PDF. O que eu entrego para o meu cliente ao final é um ponto PDF. E vender um PDF para o meu cliente por 30, 40, 50 mil, 100 mil reais é muito grande. Eu talvez quero que você pare aí um minutinho e pense qual foi o serviço mais caro que você contratou. Talvez você que está assistindo e seja advogado nunca contratou um serviço de 30 mil reais, mas serão poucos os inventários que passarão na sua mão que não terão essa quantia. Ou seja, você precisa estar preparado para isso. E se você não estiver preparado com a primeira estrutura, que é a postura, alinhada com a arma que mata a concorrência, que é uma resposta rápida, você pode acabar perdendo inúmeras oportunidades. Eu, Emanuel, já passei por diversas oportunidades onde eu precisava muito estar disponível para o meu cliente. E a disponibilidade pune o mercado. Você já deve ter escutado alguém falar assim, nossa, meu advogado é muito legal, mas ele não responde o WhatsApp. Nossa, meu advogado é muito bom, mas infelizmente tem uma semana que eu estou tentando falar com ele e não consigo. Infelizmente, essas pessoas que vêm antes da nossa geração, que já estão talvez para lá da metade da sua carreira, elas vão acabar ficando para trás. A sociedade está cada vez mais rápida e responder o WhatsApp é um martírio, tá? Eu tenho muita dificuldade com isso também. Hoje, inclusive, tenho pessoas que me ajudam nessa resposta, mas eu já estou em um outro nível e não é a conversa para essa aula de hoje. E talvez, se você está nesse nível, eu vou te convidar em algum momento a trocar essas experiências, porque nós também temos um modelo de negócio em adaptação, em grande crescimento. Então,
eu também vou ter evoluções e você vai aprender isso junto com a gente. Responder o mercado rápido pune o mercado. A velocidade no atendimento, sem sombra de dúvidas, foi um dos fatores que mais nos fez chegar até aqui. Eu já ganhei muito cliente no mercado onde as pessoas falavam assim, pode procurar ele vai te responder o WhatsApp com 5 minutos, com 10 minutos. Por quê? Porque desde o início, eu, Emanuel, era responsável pelo atendimento do cliente e o Pedro, meu sócio, é responsável por peticionar. Talvez hoje você não consiga fazer isso. Por quê? Porque talvez hoje você esteja ainda atolado dentro da produção. Você tem que assoviar e chupar manga, você tem que cruzar e cabecear. Mas vai chegar um momento onde isso precisa ser dividido. Onde existe um comercial e onde existe uma produção. Eu, Emanuel, consegui dar a sorte de ter um sócio desde o início que tinha habilidades 100% díspares, mas complementares às minhas. E isso nos fez chegar até aqui. Terceiro ponto, e não menos importante, é quem precisa de quem. Se você está iniciando ou se você tem 20 anos de carreira e deixa o cliente perceber ou entender que você precisa mais da negociação do que ele, você vai largar atrás. E quem larga atrás, talvez nunca vai conseguir ultrapassar essa pessoa. Isso é muito importante, isso é uma lei do poder e vai uma indicação de livro, as 48 leis do poder, é super importante para que você aprenda sobre negociação, mas isso é uma lei implícita. E aprendam. Principalmente o cliente classe B, classe C, ele não compra de quem ele acha que precisa. Você já viu um amigo seu que quando você achou que ele iria te ajudar, ele foi lá e contratou não sei se um concorrente, mas uma outra pessoa? Por quê? Porque ele sabia que você precisava. E é inconsciente, ele não fez isso por mal não. O mercado é assim. Aqui eu não estou inventando nenhuma regra, eu estou contando para você como funciona o mercado. Não deixe a inversão acontecer em uma mesa de negociação. E quando eu falo de inversão imagina que eu acabei de fechar aqui com você um contrato para que a gente faça uma determinada defesa em um processo civil. E quando você mostra essa fraqueza, essa fragilidade, você agradece por ter fechado um contrato. Obrigado, essa não é a postura correta. A postura correta é parabéns pela sua decisão. Olha como que muda uma pequena frase. Uma outra postura que você não pode deixar o jogo virar, e aqui eu já estou falando de hacks práticos. Eu não aprendi com livro, eu aprendi na prática. Eu já atendi 4.000 clientes ou mais, porque 4.000 clientes foram aqueles que fecharam aqui assinando o contrato com o Pacheco. Imagina só, quando você tem um WhatsApp atrasado, que você precisa responder, e acontece com todo mundo, eu estou falando aqui que eu respondo rápido, mas é lógico que passa um ou outro desapercebido e que no outro dia eu vou ter que ir buscar ele. Mas ao invés de eu falar, me desculpa pela demora em te responder, olha como que eu já começo perdendo, eu já começo para trás. Obrigado por ter aguardado a minha resposta. Olha a diferença. Essa diferença é sutil, é um detalhe, mas ela muda o jogo. Aquele cara que está pé da vida com você porque você estava pedindo desculpa, agora ele está se sentindo prestigiado porque você respondeu ele no WhatsApp. Então, não deixem que o jogo se inverta na mesa de negociação. É lógico que isso não pode ser confundido com arrogância. Então, vai com calma. Os dois exemplos que eu dei são exemplos bem simples e não tem nada de arrogância nisso. É a forma com que eu falei, a forma com que eu mudei é que isso aconteceu. Por quê? Porque de menos o jogo é invertido, de mais a arrogância também inverte este jogo. Ninguém quer contratar alguém que é super arrogante. Isso não é a nossa ideia aqui. Demonstrar segurança não só no diálogo como na análise. O meu diploma em direito não é uma fraude. Eu sei direito. Muito, talvez até muito mais do que você imagina. Eu sento na frente de um cliente, a minha postura já está adequada, meu corte de cabelo, minha barba, minhas roupas, e quando vou conversar com ele, minha postura é sempre muito firme. E inclusive, essa postura firme é até para dizer para ele que eu preciso de uma semana para estudar o caso. Isso é técnica. Hoje talvez eu não tenha todo o tempo que é necessário para te ensinar isso, mas calma, nós teremos outras oportunidades. Estabelecer limites de como você trabalha e onde e com quem você trabalha. Isso é muito importante. Todo cliente precisa ter os limites estabelecidos. Uma relação muito importante eu atendo terças, quartas e quintas à tarde. E aí muitos clientes precisam às vezes de atendimento pela manhã. E é claro que eu vou atendê-los. Mas eu explico que isso é uma exceção e que talvez isso possa custar inclusive mais caro. Lógico que isso não vai poder parecer arrogante, lógico que eu não vou perder o cliente por uma fala inadequada, mas isso tudo é racionalizado, isso tudo é racional para que eu possa
Entregar um valor para o cliente que ele entenda que está adequado ao profissional que eu sou. O mesmo serviço que eu cobro 100 mil reais, pode ter gente que entrega por 30. O mesmo serviço que eu cobro 30, pode ter gente que entrega por 5. E isso eu vejo todo o tempo no mercado. E muitas vezes a qualidade técnica ela pode ser igual. Só que esse é o desafio do comercial. Conseguir explorar cada vez mais o maior valor possível daquilo que nós podemos extrair do mercado. E eu não falo nem do cliente. Do cliente não, ele é meu parceiro, ele está do meu lado. Eu não posso tratá-lo como alguém a ser explorado. Eu posso explorar o mercado, porque eu tenho esse valor, mas eu também vou entregar esse valor. Quanto mais difícil é ter você, mais valor ele percebe. E isso o cliente precisa estar muito alinhado, porque ter você, contratar você, não pode ter obstáculos, não pode ter barreiras, não pode ter fricção entre você e o cliente. Mas isso também não pode parecer inocente ou ingênuo. Vou dar um exemplo. Passei um orçamento para o cliente. Já atendi, fiz um atendimento rápido, eficaz, com postura correta e passei o orçamento para o cliente. Eu não vou cobrar dele no dia seguinte uma resposta. Essa resposta vai vir dele e talvez daqui uma semana eu vou lembrar ele que aquele orçamento tem data de validade e que se ele não fechar aquela data de validade, ela pode expirar e eu posso ter outros custos para prestar aquele serviço. Veja como que é diferente fazer um follow-up no cliente dessa forma. Porque tem gente que te enche o saco. Tenho certeza que um vendedor você já falou, me aguarda aí. E aí, do nada, você tá lá sendo cobrado no outro dia. Bom dia, aguardo seu retorno. Bom dia. Não, fica fácil de ter. Aí cria aversão. Aí ele inverteu o jogo. Não deixe que as mesas se invertam. Quem tem a caneta e é chamado de doutor é você que está me assistindo. Quarto, relacionamentos que geram contratos. Network estratégico. Advogado não ganha dinheiro só atrás do computador. Você não vai ter as oportunidades de ser contratado no sofá da sua casa. Você vai precisar botar esse rostinho lindo seu na rua para trabalhar. Você precisa ser visto, você precisa ver para que as pessoas entendam que é necessário o contato com você. É necessário estar em eventos, e nem só de advogados. Eventos de advogado talvez seja a exceção. Estar nos eventos empresariais, estar nos eventos da sua cidade, estar nos eventos de política, estar nos eventos de jantar, estar nos eventos de família, para que você possa explorar esse network. E sempre ser interessante antes de ser interesseiro. Geralmente eu nem falo que eu sou advogado. Eu estou no ambiente, vou começar a conversar, vou trocar ideia, vou me interessar pelo negócio da pessoa que está conversando comigo, vou continuar aquele papo ali de uma forma interessante, mas eu vou falar que eu sou advogado depois que o cara me perguntar. E o seu negócio, o que você faz? Eu sou advogado. Que legal. Ou então, às vezes, eu vou até disfarçar o assunto, por quê? Porque eu não quero parecer... As pessoas, elas odeiam a percepção de que estão vendendo para ela, mas todo mundo ama comprar. Então, eu vou criar no meu cliente, ou no meu parceiro, ou no meu lead, o desejo de que ele faça a compra e não de que eu quero vender. Isso tem, inclusive, tudo a ver com o tópico anterior. Eu deixo ele com vontade de, assim, eu preciso estar perto desse cara. Ele é inteligente, ele sabe lidar com as coisas, a forma com que ele fala é legal, todo mundo admira ele nesse ambiente, e aí isso vai gerando interesse. Advogado tem que saber falar de tudo. Não adianta você querer ser advogado e conversar sobre o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor no churrasco da sua família. Ninguém quer saber do artigo 47. Nem eu sei o que tem lá no artigo 47. Nem você, se você sabe, talvez você deveria esquecer. É brincadeira, logicamente. Mas você precisa aprender sobre negócios, sobre investimentos, sobre a vida, sobre tudo. Por quê? Porque os problemas que você vai resolver são sobre a vida real. O que está no livro, na doutrina, na jurisprudência é muito importante. Foi uma criação que exigiu intelectualmente de inúmeras pessoas. Mas não é isso que vende. O que vende é o seu conhecimento do mundo e o seu conhecimento jurídico e a subsunção que você escutava lá na sua faculdade de Direito, mas na prática, porque agora a gente não quer mais uma nota 10 do nosso professor, a gente quer nota de 100 no nosso bolso. É isso que paga as contas, é isso que traz a liberdade para que você possa estar com a sua família, para que você possa curtir momentos que o seu trabalho te proporcionou. A criação de uma marca pessoal, ela é muito importante. Eu, Emanuel, sempre gostei de ter uma marca pessoal que é, eu sei falar tudo sobre tudo. Eu não sou melhor em todos os assuntos, eu não sou especialista em todos os assuntos, mas não tem um assunto que vão sentar comigo em uma mesa que eu, Emanuel, não tenho conhecimento sobre ele. Isso é muito importante para que você possa ser esse cara interessante. Antes de achar que alguém vai te dar alguma coisa, leve alguma coisa para a mesa,
leve alguma coisa para discussão, coloque um ponto de vista com classe, com inteligência, com articulação mental, com formas de discutir inteligentes, e as pessoas vão se interessar pela sua opinião. Por quê? Porque o que você vende é o que está aí dentro da sua cabeça. Você não tem estoque, você não tem carga, você não tem nada. A única coisa que você pode vender é instrução jurídica para os outros. Então isso precisa vir com um refinamento intelectual muito importante. E por último, e não menos importante, saiba que o valor vem sempre antes do preço. Não tem como você vender um serviço jurídico de alto valor se o preço for grande, mas ele estiver em dissonância com aquilo que você parece valer. Não adianta você achar que você vai passar um orçamento de 100 mil reais, de 1 milhão de reais para um cliente, se você não acredita que você vale isso. E isso é muito importante. Por quê? Porque quem começa falando de preço já começa perdendo. Primeiro, o meu cliente vai perceber o valor na minha postura, lá atrás, nosso primeiro item, na minha resposta rápida, porque isso tem valor para o meu cliente. Quem está no controle da situação, por quê? Porque por mais que eu responda rápido, eu mostro para ele que quem está no controle de como lida aqui no comercial sou eu, nos relacionamentos que eu tenho, e aí sim eu começo, depois de examinar o caso, eu vou entregar para ele o preço. Então assim, é normal, o cliente já deve ter chegado assim, doutor, quanto custa fazer um divórcio? Depende, tem divórcio, eu já cobrei divórcio de 400 mil reais e já cobrei divórcio de 2 mil reais. São divórcios totalmente diferentes. É o mesmo serviço? Sim, é o mesmo serviço, com complexidades diferentes, com partes diferentes, com capacidades financeiras diferentes, e que eu, Emanuel, preciso estar atento ali para fazer bons negócios. E eu não vou sair falando preço antes de entender qual o valor que eu consigo entregar para esse cliente. Eu, Emanuel, penso em várias coisas antes de entregar o preço. E para fechar, para você poder deixar o nosso like, deixar aqui um compartilhamento, colocar esse vídeo lá no grupo dos seus amigos que pode aprender um pouquinho com isso, nós vamos gravar uma segunda aula onde eu vou explicar para vocês tudo o que eu penso antes de passar o preço. Lembrem que o preço é a última coisa, então tem muito valor antes para a gente falar para o nosso cliente. Tem muito valor antes para a gente entregar para o nosso cliente. Primeiro a gente preocupa com o valor, depois o preço. O preço talvez seja a cereja do bolo. E aí eu vou ensinar para vocês como que, desses 4 mil clientes, eu me recordo de talvez menos de uma mão daqueles que pediram desconto. O meu cliente hoje, ele vai me pedir forma de parcelamento. Ah, doutor, custa 10 mil, eu posso pagar 10 parcelas de 1.000? Sim, o meu preço é esse. A forma de pagamento a gente vai mudar, mas o preço é aquele adequado. Então, eu vou ensinar isso para você em um outro momento, mas eu agradeço até aqui a sua atenção e espero que você esteja acompanhando todas as aulas e gostando desse nosso projeto. Um grande abraço, fica aqui mais uma dica do Dr. Emanuel. Valeu!